Olá, felizes? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, como todos são importantes, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo, porém muito pouco entendido. E tem um assunto que está vulgarizando de maneira errônea, que é a estrela de Davi. Hoje nós vamos falar da estrela de Davi. Tem a estrela de Davi, e depois nós vamos falar da estrela de Salomão. A estrela de Davi é uma estrela que tem 6 pontas. É 2 triângulos sobrepostos, um com a seta para cima, na verdade é 2 setas. É uma seta para cima e uma seta para baixo. A seta para cima é o sacerdote, é o homem espiritual. É o reino do Senhor Jesus e o homem que ministra o reino do Senhor Jesus. A seta para baixo é o homem físico, é o cidadão, é o homem físico ou o homem jurídico, que é a mesma coisa. Pois bem, o homem físico, sacerdote, ele tem a mesma responsabilidade, ele precisa ter a mesma responsabilidade, a mesma sinceridade, o mesmo caráter, a mesma dignidade que tem o homem do espírito. Porque o homem da carne, que é o homem físico, ele é o que sustenta o homem espiritual. Eu vou contar um testemunho rápido para dar um exemplo. Eu tive uma enfermidade há uns 2 anos, que é infecção nos rins. Para quem sabe o que é, sabe o quanto ela dói. E nós temos que dar graças a Deus na dor, porque se Deus está nos colocando uma dor, Deus está nos purificando para alguma coisa. Então a minha esposa levantou de manhã, mediu minha temperatura, estava 39,5. Ela falou, eu vou para a escola, ela é professora, ou eu te levo para o hospital. Eu conversei com Deus e Deus falou, manda ela para o hospital. Ela saiu, eu dobrei o joelho, se ora com o rosto no chão, porque lá no céu se ora com o rosto no chão. Tem uma religião na terra que só ora com uma cara no chão. É a maneira correta de orar aquela. Então, dobrei o joelho e falei, Senhor, eu preciso desse veículo para divulgar a palavra do Senhor, para divulgar a vontade do Senhor e até para traduzir a vontade do Senhor para quem não tem conhecimento, não consegue, porque o difícil é saber que é Deus que está falando e a gente interpretar que é Deus e não outros espíritos ou nossa mente. Orei, conversei com Deus, falei, eu preciso desse veículo saudável. Ele me libertou na hora e eu estou saudável até hoje. Então a estrela de Davi, voltando à estrela de Davi, a seta para cima, que representa o Espírito Santo, ou o homem espiritual, ou o homem, o Espírito Santo dentro de nós. É a seta para cima, é o sacerdote, é o servo de Deus, é o homem de Deus, é o homem que fala com Deus, então é a seta para cima. E a seta para baixo é o homem físico. Então, a seta para baixo é o esposo, é o empresário, é o funcionário, o operário, ou o executivo, é a seta para baixo. Não vamos esquecer que as 2 setas estão sobrepostas, uma apontando para cima e outra apontando para baixo, elas estão sobrepostas no mesmo nível. Então, do mesmo jeito que eu sou homem de Deus, eu tenho que ser homem físico. Com a mesma sinceridade que eu tenho com um, eu tenho que ter com o outro. Ou então, eu estou mentindo, e para quem? Para Deus ninguém mente. Estou mentindo para mim mesmo. Então o homem de Deus precisa ver nele sinceridade, o homem de Deus precisa saber que é necessário que o homem físico diminua para que o homem espiritual cresça. É necessário que a gente seja pequeno para que o Espírito Santo de Deus cresça em nós e nós falamos por procuração do Espírito Santo e, acima de tudo, representando o Senhor Jesus na terra.
Então, isso não é brincadeira, isso é muito sério. E olha, nesse reino tem um advogado que chama Jesus Cristo e um juiz que chama Deus. Se Jesus Cristo é misericordioso, Deus é o Deus da justiça. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, estrela de Davi, uma seta para cima, uma seta para baixo. A seta para cima, o homem espiritual, o sacerdote, a seta para baixo, o homem físico. Isso dá para falar um dia inteiro sem terminar, mas nós vamos falar desse assunto mais vezes e o vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo. Então, eu tenho que ter responsabilidade com o homem espiritual, porque o Senhor Jesus escolheu para si um povo limpo, zeloso, especial e de boas obras. E essas 4 qualidades não é à toa, não. Essas 4 qualidades estão ligadas lá no número 40, que é o número da purificação, que já falamos aqui na numerologia. Então, o homem de Deus, o homem físico, ele tem que ser especial, limpo, zeloso e de boas obras. Muito importante, que nunca ire, porque o homem irado, a pessoa mais possuída de demônio na Terra é um crente irado. Então nunca podemos irar, porque se nós irar, o Espírito Santo saiu de nós e automaticamente, quando sai um, o outro entra. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o sacerdote, que é a estrela de Davi representa o sacerdote, representa o reino do Messias. Isso tem muito mais assunto, mas para não ficar muito longo, hoje nós vamos só dar essa introdução. O homem físico é a seta para baixo. O homem espiritual é a seta para cima. E o Senhor Jesus disse assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é que ele disse? Faça o homem, a seta de cima crescer, faça o homem espiritual crescer, e ele fará o de baixo crescer. Detalhe muito importante: nesse homem não entra dinheiro. Eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter sinceridade, como disse o apóstolo São Paulo. Trabalho, se necessário, dia e noite, para viver com o choro do meu rosto e não ser pesado a ninguém. Porque o homem que ganha salário para ser sacerdote, ele, segundo Jesus Cristo, ele é mercenário. Ele prega a mercê de dinheiro. O Espírito Santo não pode falar na boca desse homem, se é que Jesus Cristo sabia o que está falando, e nós sabemos que sim. Então, o homem espiritual, o dinheiro tem que ser funcionário dele, ele tem que usar o dinheiro com muita sinceridade, com muita responsabilidade, tanto o dele, mais ainda dos outros, e se ele mexer com o dinheiro da igreja, então nem se fala. Então, o dinheiro é o nosso funcionário, o dinheiro é uma ferramenta na nossa mão para ministrar a nossa vida. Eu não posso usar, ter interesse no dinheiro. Está escrito, o dinheiro é a maior vaidade, é a maior idolatria da terra. O dinheiro, está escrito na Bíblia, é a maior idolatria da terra. Então, o dinheiro, eu tenho que usar o dinheiro para o necessário, sem nenhum interesse e sem usura, que também é um pecado, um dos principais pecados. Agora, o sacerdote, eu conheci um sacerdote, também em São Paulo, que no dia que ele ia atender culto, ele não falava nem com a esposa depois do almoço. No dia dele atender culto, ele ficava em consagração, em oração, muito meu amigo, nós vivíamos com um pai e filho. Então, no dia de atender culto, ele não falava com ninguém. Ele ficava fechado no quarto em oração e em consagração. Para quê? Para dar liberdade ao Espírito Santo de falar na boca dele e não haver interferência. Porque é, de certa forma, comum, é absurdo, mas é comum o pregador deixar interferência na pregação, no púlpito. Vamos tomar cuidado. Eu vou fazer mais vídeo nessa linha, porque isso é muito longo. Só um pouquinho. A estrela de Salomão, ela tem 5 pontas. Nós vamos falar da estrela de Salomão, falar um pouquinho da estrela de Salomão. A estrela de Salomão, ela tem 5 pontas. Por quê? Porque ela é a graça. Nós vamos falar isso depois. Eu só quero dizer uma coisa agora.
Eu já ouvi pregador pregar de cima do púlpito que Davi foi adúltero e homicida. Que tristeza. O Velho Testamento é uma profecia. Então, Salomão veio de uma mulher, o primeiro filho de Davi com a mãe de Salomão, não precisa falar o nome dela aqui, faleceu porque ele era filho do pecado. Então depois Deus mandou Salomão. O que representa isso? O filho mais velho representa o Velho Testamento, Salomão representa o Novo Testamento, Salomão representa a graça. Salomão, mas ele não foi perfeito. Quem é perfeito na terra? Para ninguém querer perfeição de ninguém, o Senhor Jesus pegou para o seu tesoureiro, para cuidar da sacola do dinheiro, ele pegou um ladrão. E quando já foi dito isso aqui, quando tinha que vender, vendeu ele. Então vamos tomar muito cuidado com isso, e depois nós vamos falar mais da estrela de Salomão e falar um pouquinho mais da estrela de Davi. Curta, compartilhe, divulgue e nos ajuda a divulgar, porque eu acho isso muito importante, que é a divulgação da palavra de Deus, como disse Paulo. Paulo disse assim, a graça tem o comprimento, a altura, a largura e a profundidade. E a profundidade da graça está desaparecendo. A única função nossa é aprofundar na graça, é aprofundar na Bíblia, porque é daí que vem a vida eterna. Ajuda nós, Deus abençoe.